Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum, esse que é mais um canal que vai seguindo aí nos passos do nosso querido provocador Antônio Abujamra, né? E vai caminhando no incerto, idolatrando as dúvidas, né? Um canal onde a gente é provocado, mas é também provocador. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu mencionei no meu último vídeo, um assunto curtinho, né, mas que sempre suscita perguntas e dúvidas. E aí é aquilo, falou em dúvidas, a gente abraça logo, né? Então, quero dizer que, dentre as perguntas que eu recebi, tá, do nosso amigo e também professor aqui no YouTube, né, Pedro Augusto Dias, um músico cujo trabalho eu admiro, que eu fiquei conhecendo assim meio que por acaso durante as minhas pesquisas aqui pelo YouTube. Então, eu já aproveito para recomendar mais uma vez, né, já segundo o canal dele, porque eu vejo que o canal está crescendo, tá? Ele vai colocando cada vez mais conteúdo de qualidade. Eu já falei, eu gosto muito da forma como ele conduz, como ele organiza lá o conteúdo dele, os slides, a forma como ele explica, se expressa e tudo mais, enfim. Para aqueles que sempre me pedem uma recomendação, né, de canais com conteúdo musical, chega lá e se você gostar, se inscreve, Pedro Augusto Dias, tá? Bom, no meu último vídeo, né, que eu chamei de neotonalismo, para desespero de alguns, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso aí no final, em certa altura do vídeo eu trouxe uma justificativa do porquê que eu tinha incluído a nota Ré bemol no meu conjunto de notas, né, na minha fusão lá das escalas, e como ele se relaciona com o núcleo diatônico, né, que naquele exemplo lá era no tom de Dó maior. E aí, num certo momento, eu falei ainda que o acorde do quinto grau, quando ele é alterado, né, no caso o Sol 7 alterado, ele é visto como sétimo grau da menor melódica, né, que para mim essa relação era muito mais distante e, a meu ver, errônea. Pois bem, vamos ver então o que eu quis dizer com isso, né? Veja aqui, quando eu falei isso, eu estava me escorando em duas explicações de dois autores. Uma do livro lá do Harmonia Funcional, do Carlos Almada, e a outra do Lídio Cromático do Russell, tá? E são elas que vão nos guiar através do episódio de hoje, tá? No episódio lá passado, a gente viu que todo grau diatônico possui dois dominantes, né? Melhor, duas preparações que podem ser construídas sobre o dominante, o acorde maior com sétima menor, né? Uma é o quinto grau, no nosso caso de Dó, né? O Sol 7, e a outra é o sub 5, que no caso de Dó também seria Ré bemol 7. Ok, a gente viu ainda que isso se dá por causa da simetria lá e da enarmonia das notas do trítono, né? Viu que as funções das notas do trítono, que são terça maior e sétima menor de um acorde maior, elas podem se inverter sem que ele deixe de ser um dominante. E viu que quando essas notas e funções se invertem, elas invertem também o eixo de resolução, também a distância de um trítono, né? Porque se a gente chama essas notas de Fá e Dó bemol ao invés de Fá, Si, a gente está falando então de Ré bemol, né? Porque esse Dó bemol ele é a sétima menor do Ré bemol. E além disso, vimos ainda que esse Ré bemol vai estar um semitom acima da tônica. E com isso também ele acaba atuando como uma espécie de sensível também, né? Que é mais fraca, claro, do que o Sol Dó, o intervalo de quinta, mas ainda assim exerce uma força gravitacional de resolução. Tá, a primeira coisa que eu penso que é importante ressaltar é que quando a gente fala de Sol 7 puro, né, digamos assim, o mixolídio lá, a gente está lidando com uma estrutura diatônica, porque todas essas notas desse Sol 7 vêm desse Dó maior. Agora, quando ele é sub 5, Ré bemol, elas não pertencem a esse Dó maior, né? E é por isso que esse acorde, essa escala, né, do modo que ele representa, é uma estrutura não diatônica. E é por isso também que, no meu entender, né, o Almada diz lá no livro dele que as notas do sub 5, né, elas possuem origem remota, esse acorde possui uma origem remota em relação ao núcleo diatônico de referência, no nosso caso Dó maior. Se você observar aí as notas do sub 5, você vai ver que, tirando o trítono, todas as notas, né, estão a um semitom de distância do núcleo diatônico, tudo fora, né? Pois bem, toda vez que a gente vê um vídeo de improviso, escala dos acordes, né, aquela coisa modos, eles dizem lá que quando a gente tem
Um Sol 7 alterado, ele vem do sétimo, ele deriva, né, do sétimo grau da menor melódica, ou seja, quando a gente tem um Sol 7, um Sol alterado, é só tocar lá o Lá bemol menor melódico sobre ele. E se a gente pensar puramente em termos de nota, isso pode estar correto, porém, vamos observar o seguinte, esse Ré bemol quer resolver no Dó. Como a gente viu, ele não perdeu, né? Ele não perde a qualidade de dominante. E ele também não está indo para um Sol bemol. Então ele continua sendo, né, o dominante que está indo para o 1. E sendo assim, esse Sol alterado, ele pode ser... Aliás, pode não. É isso que eu estou postulando, né? Ele não só pode, como ele deve ser visto como um Ré bemol com baixo no Sol. Já que a gente está falando de Sol alterado, né? O Sol que está na tônica, ou seja, um Sol 7, bemol 5, bemol 9... né, que são as notas de um Ré bemol com o Sol no baixo, né? É o mesmo conjunto de notas do sub-5, que para ajudar a confundir, né, também é o mesmo da escala de Lá bemol menor melódica. Pois bem, então esse famoso Sol alterado é o nosso Ré bemol com baixo em Sol, e é aqui que entra lá o conceito do Russell, né, que por sinal a gente já utiliza meio que sem saber, o conceito de chord mode, ou seja, uma escala em um acorde são uma coisa só. A escala e o acorde, eles são indissociáveis, né? E é assim que praticamente todo mundo aprende, né? Também tá lá no livro do Almada, né? Também tem esse assunto aí, você pode ver a escala dos acordes, né? A gente tem aquela determinada escala, né? Para um determinado acorde, né? Assim que a gente faz, a gente empilha lá todas as notas de uma determinada escala ou modo, né? E vai ter a representação dele, né, na forma de acorde. Tá, então vamos continuar aí analisando a nossa situação. A gente tem o nosso acorde alterado, né, e a escala de Lá bemol menor harmônica. Então começando pelo sétimo grau dessa escala, ou seja, o nosso modo alterado. Se eu pegar esse sétimo modo, esse alterado, e montar o meu acorde, né, o acorde que vai com essa escala, eu vou ter o Sol meio diminuto, ou um Sol menor 7, bemol 5, né? Embora a gente esteja falando de um mesmo conjunto de notas, né? A gente vê que esse meio diminuto, ele não é, né, uma representação desse Ré bemol 7, desse dominante, né? O que seria, nesse caso aqui, mais condizente seria o Fá meio diminuto, né? Ou Lá bemol menor 6, que é uma inversão dele, né? Ou então até o Lá bemol mais de 7. É por isso que quando a gente vir esse acorde, segundo essa perspectiva, que a gente não deve, quando vir assim acordes, pensar simplesmente num conjunto ou um subconjunto de notas para tocar, entendeu? Porque a escala e o acorde caminham juntos. E é claro que esse Ré bemol é o quarto grau dessa escala menor melódica, né? Como eu falei, eles possuem as mesmas notas, mas eles são diferentes, né, nesse contexto e no que diz respeito à origem, né? E também sobre uma perspectiva prática, né? Também isso ainda vai mudar. E é aí que também que me levou o meu incômodo sobre esse assunto, né? Eu teria que pensar, ok, eu estou em Sol 7, e aí eu tenho baixo em Sol, subo meio tom para tocar Lá bemol da menor melódica, né? Mas como esse acorde tem o papel de dominante, né? Nesse contexto, na verdade, ele é o quarto grau da menor melódica, né? Ele é o sub-5, entende? Enfim, como eu falei lá no outro vídeo, né? E agora eu estou explicando. Eu penso que tudo isso é mais distante do que enxergar direto o alterado, né? Como um sub-5, como uma estrutura não diatônica que está relacionada ao Dó lá, através do trítono, essas coisas, tudo que a gente viu, e não ao sétimo modo da escala de Lá bemol menor melódico. E sendo assim, tá aí a explicação do porquê que eu falei que eu achava que essa era uma visão errônea, tá bom? Então, pois bem, para acabar agora, algumas palavrinhas assim para a gente encerrar o episódio de hoje. Um episódio curtinho, né? Mas com um assunto que eu considero interessante. Olha só, recebi alguns comentários, eu falei que eu ia comentar, né? Sobre esse último vídeo, o neotonalismo, cuja síntese é bem simples. Você pega todas as notas de escala de base aí do tonalismo, essas maiores e menores que a gente usa, e transforma num modo, entendeu? Que vai estar alinhado um único centro tonal. E aí eu incluí essa nota Ré bemol, bemol 2, que não está, né, nessas escalas de base, as homônimas, né? Mas como a gente já viu, pôde ver hoje de novo, tem papel fundamental, está relacionado ao dominante, e pronto, o resto
é tudo igual, segue com as funções, eixo de resolução, todas essas histórias, sensível tônica, é tudo igual, ou seja, é algo que guarda as questões todas de base em comum, mas que é bem diferente de 100, 200, 300 páginas de um lídio cromático do Russell, ou da monotonalidade do Schoenberg, ou ainda de 500 páginas que eu recebi aí de uma outra formulação que um outro amigo nosso do canal me enviou para eu ler. Enfim, o negócio aqui não é o ineditismo, né? Mas tendo lido todos esses escritos sobre esses assuntos, eu continuo a sustentar que até o momento eu desconheço outra forma igual a essa aí que eu chamei de neotonalismo. Isso também não quer dizer que não haja, tá bom? Então, olha só, sendo assim, eu vou marcar logo um encontro, uma transmissão ao vivo, tá? Para todo mundo que quiser, acho legal, possa apresentar suas formulações, seus escritos que estão na gaveta, falar de similaridades e diferenças acerca dessas formulações. Além, é claro, de poder participar de forma aberta, quem quiser fazer perguntas sobre esse ou outros assuntos que a gente tem por aqui, pode ficar à vontade. E agora, para fechar mesmo, tá? Eu quero aproveitar também para fazer um jabá aqui, dizer que eu abri umas turmas para 3 cursos que eu organizei, Harmonia 1 e 2, que vai desde o básico até o avançado, e esses de harmonia são cursos extensivos, né, 3 meses, 3 meses e meio, o outro, e um terceiro curso modular com 4 aulas, só um mês, né. Esse modular vai ter assuntos diversos, né, esse primeiro, o que eu estou propondo é o sistema arqueométrico, né, 4 aulas para a gente conhecer, se familiarizar e explorar essa ferramenta, compor um pouco, ferramenta para compor trilhas sonoras, né, tão direta e prática, e a gente vai fazer isso. E depois eu posso tanto repetir como propor um outro assunto, né, para esse modular aí, como harmonia aleatória, por exemplo, enfim. Vai depender lá de uma eventual procura, tá bom? Eu postei aqui no canal o flyer contendo todas as informações, vou deixar o link aqui embaixo desse flyer, né? E também o link dos materiais de referência que eu usei para fazer o episódio de hoje, tá? Esse episódio que agora chega ao seu final. E se você gostou, se não gostou desse episódio, se tem críticas, dúvidas, sugestões ou quer simplesmente deixar um alô, você já sabe. Manda tudo através dos comentários para esse que é mais um canal perdido nesse abismo do binário que é a nossa internet. Mais uma vez eu deixo o meu abraço, desejo bons estudos, boas reflexões e até uma próxima.